Olá, assombrosos. Apague as luzes e coloque os fones de ouvido, porque hoje você vai conhecer duas histórias sobre entidades invisíveis que se alimentam de você. Uma mulher de vestido vermelho que vem toda noite. Não é sonho. Deixa marcas reais. Arranhões profundos. Emagrecimento extremo. Súcubo que drena até você aceitar ser propriedade dela para sempre. E sombras escuras grudadas nas costas das pessoas. Obsessores espirituais invisíveis, drenando energia, causando depressão, vício, doença. E um homem que vê todos eles desde criança. Duas histórias, duas formas de ser consumido pelo invisível. Uma sexual, outra espiritual. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Tudo começou com sonhos no final de março de 2024. Sonhos extremamente vívidos e sexuais com uma mulher que eu nunca tinha visto na vida real, mas que aparecia todas as noites na minha cama. E no começo achei que era só minha imaginação trabalhando forte, depois de terminar relacionamento de 3 anos com a Júlia, um mês antes. Meu subconsciente processando a falta de intimidade física. Mas os sonhos eram diferentes de sonhos normais. Tinham peso e textura e consequências físicas que permaneciam depois de acordar. E a mulher nos sonhos era sempre a mesma. Não mudava de rosto ou corpo como pessoas costumam mudar em sonhos. Ela era consistente e real demais. Ela tinha aproximadamente 30 anos aparentes. Cabelos negros ondulados até a cintura. Olhos também escuros, mas com reflexo avermelhado, quando a luz batia de certo ângulo. Pele muito pálida, quase translúcida. Corpo perfeito de forma que parecia ter sido desenhado especificamente para provocar desejo máximo. E usava sempre vestido vermelho longo que parecia feito de seda fluida que se movia sozinha, mesmo sem vento. E sorriso que era ao mesmo tempo sedutor e vagamente ameaçador, como se ela soubesse algo sobre mim que eu não sabia sobre mim mesmo. Nos primeiros sonhos ela apenas aparecia sentada na beira da minha cama, olhando para mim com aquele sorriso. Não falava nada, só observava, e eu acordava com sensação estranha de ter sido tocado, mesmo sabendo que tinha dormido sozinho. Mas depois de uma semana, os sonhos evoluíram. Ela começou a se aproximar, a tocar minha perna por cima do lençol, a sussurrar coisas que eu não conseguia entender direito, mas que faziam meu corpo reagir involuntariamente, e eu acordava excitado e exausto ao mesmo tempo, como se tivesse feito exercício físico intenso durante a noite. Mora sozinho num apartamento de um quarto em Campinas, desde que me formei em engenharia e consegui emprego numa montadora de carros. 28 anos, solteiro, vida relativamente normal até aquele mês. E achei no começo que os sonhos eram apenas fase de ajuste pós-término. Mas eles começaram a afetar meu dia. Acordava cansado demais, com marcas no corpo que não conseguia explicar. Arranhões leves no peito e costas, manchas roxas nos braços, como se alguém tivesse segurado com força. E colegas de trabalho começaram a perguntar se estava tudo bem, porque eu aparecia com olheiras profundas e humor alterado. No 10º dia, desde o primeiro sonho, ela finalmente falou comigo. Voz baixa e sedutora, com sotaque que não consegui identificar. Ela disse: "Você é meu agora. Você me chamou sem saber e eu vim. Toda noite eu venho. E você me recebe tão bem. Seu corpo conhece o que sua mente nega. Você quer isso tanto quanto eu quero você." E naquela noite, o sonho foi além de toques e sussurros. Foi encontro sexual completo e intenso, que durou horas na percepção do sonho. E quando acordei às 6 da manhã com o alarme do celular, eu estava absolutamente destruído. Músculos doendo, lençóis suados e revirados, e algo dentro de mim sabia que aquilo não tinha sido apenas sonho. Tentei dormir com luz acesa, com TV ligada,
com música, qualquer coisa que pudesse interromper os sonhos. Mas nada funcionava. No momento que pegava no sono, ela estava lá, materializada na minha cama, como se luz e som não fizessem diferença nenhuma para ela. E os encontros noturnos se tornaram mais intensos e frequentes. Não era mais só uma vez por noite. Eram 3, 4 vezes, cada encontro drenando mais energia de mim. E comecei a faltar no trabalho, porque simplesmente não tinha força para levantar da cama. Meu corpo estava consumido de forma que médico nenhum conseguiria diagnosticar. Pesquisei online sobre sonhos sexuais recorrentes e encontrei informações sobre súcubos, demônios femininos da mitologia que visitam homens durante o sono e drenam energia vital através de relações sexuais. E no começo, rejeitei a ideia como superstição medieval ridícula, mas quanto mais lia, mais características batiam exatamente com o que estava experienciando. A consistência da aparição, os danos físicos, o cansaço extremo, a incapacidade de evitar os encontros e, principalmente, a sensação crescente de estar sendo consumido lentamente. Contei para 2 amigos próximos, o Rafael e o Lucas, e eles riram achando que era brincadeira. Disseram que eu devia estar feliz de ter sonhos eróticos toda noite, em vez de reclamar. Mas quando me viram pessoalmente e perceberam como eu tinha emagrecido 15 quilos em 3 semanas, como estava pálido e fraco, como tinha olheiras roxas fundas, eles ficaram preocupados e sugeriram que eu procurasse psiquiatra ou fizesse exames de saúde. Fiz exames completos, hemograma, vitaminas, hormônios, tudo normal nos resultados, nenhuma explicação médica para o cansaço extremo e perda de peso, e o médico sugeriu que poderia ser estresse ou depressão pós-término e receitou antidepressivo leve. Mas eu sabia que não era isso. Eu sabia que tinha algo visitando meu quarto toda noite, algo que estava literalmente sugando minha vida. Na 4ª semana desde o primeiro sonho, ela começou a aparecer acordado, não mais apenas durante o sono. Eu estava sentado no sofá assistindo TV às 8 da noite e vi ela parada no corredor, olhando para mim com aquele sorriso, vestido vermelho, cabelos negros, e quando pisquei, ela tinha desaparecido, mas a visão tinha sido clara demais para ser alucinação. E isso começou a acontecer várias vezes por dia. Vultos vermelhos no canto do olho, sensação de presença quando estava sozinho, e à noite, quando ela vinha nos sonhos, ela ria e dizia: "Agora você me vê mesmo acordado, a barreira está enfraquecendo, logo eu não vou mais precisar esperar você dormir." Entrei em pânico real. Procurei padre na igreja católica perto do apartamento e contei a história. Ele me ouviu com seriedade e disse que casos de opressão demoníaca eram raros, mas reais, e que súcubos especificamente eram entidades perigosas que formavam vínculo parasitário com vítimas até drenar completamente. Ele ofereceu fazer bênção no apartamento e me deu água benta, crucifixo e terço, e disse para rezar Pai Nosso sempre que sentisse a presença. Fiz tudo o que o padre mandou. Pendurei crucifixo na parede do quarto, coloquei água benta em todos os cantos, rezei toda noite antes de dormir, mas na primeira noite depois da bênção, ela veio igual. E quando viu o crucifixo na parede, ela riu alto e disse: "Vocês acham que símbolos têm poder sobre mim? Eu sou anterior aos seus símbolos. Eu existia quando seus deuses ainda não tinham nomes. E você me pertence agora. Você abriu a porta e não sabe como fechar." E ela arrancou o crucifixo da parede e o jogou no chão. E o encontro daquela noite foi o mais violento até então. Eu acordei com sangue nos lençóis, vindo de arranhões profundos nas costas. Fui ao hospital pensando que precisava de pontos, mas quando cheguei lá, os arranhões tinham sumido. Não havia mais marca nenhuma. A pele estava intacta, e a enfermeira me olhou com confusão porque a camisa estava rasgada e manchada de sangue.
Mas eu não tinha ferimento visível. Voltei para casa completamente perdido, sem saber o que fazer, sem entender o que estava acontecendo comigo. O Rafael sugeriu que eu procurasse terreiro de Umbanda ou Candomblé, porque talvez religiões afro-brasileiras tivessem conhecimento sobre entidades que catolicismo não lidava bem. E através de indicação fui até um terreiro em Campinas, onde fui recebido por mãe Sônia, mulher de 50 e poucos anos com presença forte e olhar que parecia ver através das pessoas. Contei tudo para ela e ela me ouviu em silêncio. Depois, jogou búzios na mesa, estudou as posições por tempo longo e finalmente falou: "Você tem uma pomba-gira muito forte colada em você. Ela entrou através de uma brecha que você abriu sem saber. Pode ter sido pensamento insistente. Pode ter sido inveja de alguém que mandou isso para você. Pode ter sido você mexendo com energia sem proteção. Mas agora ela se alimenta de você e não quer soltar. E se não desmanchar esse trabalho, em breve, você vai morrer. Ela vai sugar até não sobrar nada." Ela explicou que pomba-gira era entidade feminina poderosa que trabalhava com sexualidade e sedução. Podia ser invocada para bem ou para mal. E no meu caso, alguém tinha mandado ela para me prender e destruir. Ou eu mesmo tinha atraído sem querer, através de desejos muito intensos que criaram um portal. Ela disse que precisava fazer limpeza espiritual urgente, trabalho de desmancho, oferenda para apaziguar a entidade e convencê-la a soltar, e cobraria R$ 2.000 pelo trabalho completo. Paguei porque estava desesperado, não tinha mais nada a perder. Mãe Sônia fez trabalho de limpeza que envolveu banhos de ervas, defumação, oferenda na encruzilhada à meia-noite com champanhe, rosas vermelhas, perfume e velas. E ela disse que a entidade tinha aceitado a oferenda e concordado em soltar, mas avisou que eu precisava ser forte nas próximas noites, porque ela ia tentar voltar e eu tinha que recusar mentalmente. Tinha que construir proteção. Naquela noite ela veio mais furiosa que nunca. O vestido vermelho manchado de algo escuro, olhos completamente vermelhos agora sem parte branca. E ela gritou: "Você tentou me banir? Você acha que velha com búzios tem poder sobre mim? Eu sou anterior, eu sou eterna, e você é meu." E ela me atacou com violência que nunca tinha demonstrado antes. E o encontro foi tortura pura, dor e prazer misturados de forma doentia. E acordei gritando às 4 da manhã com vizinhos batendo na parede. Voltei no terreiro no dia seguinte. E mãe Sônia viu meu estado e ficou séria. Disse que o trabalho não tinha funcionado completamente, porque o vínculo estava mais forte do que ela pensava e que talvez precisasse de ajuda de entidade mais forte ainda. Um Exu caveira que trabalhava com desmancho de magia pesada. Mas isso ia custar mais R$ 3.000 e não tinha garantia. Não tinha mais 3.000 para gastar. Estava prestes a perder o emprego porque faltava demais. Estava sobrevivendo de miojo porque não tinha apetite nem dinheiro para comida decente. E estava começando a aceitar que talvez não tivesse saída, que eu ia morrer consumido por aquela entidade nas próximas semanas. Foi quando Lucas, um dos meus amigos, sugeriu algo que eu não tinha considerado. E se você simplesmente parasse de resistir? E se você aceitasse ela completamente? Talvez ela só seja violenta porque você está lutando. Talvez se você se entregasse de verdade, ela ficasse satisfeita e parasse de drenar você até a morte. A sugestão era absurda e perigosa, mas eu estava sem opções. Então naquela noite, quando ela apareceu, eu não resisti. Não tentei recitar orações ou pensar em proteção. Apenas aceitei completamente. E ela percebeu a mudança. O sorriso dela ficou mais suave, quase afetuoso, e ela sussurrou: "Finalmente você entende. Você é meu, e isso pode ser bom, em vez de doloroso. Pare de lutar e apenas sinta."
E pela primeira vez o encontro não foi violento. Foi intenso, mas não doloroso. E quando acordei de manhã estava cansado, mas não destruído. E ela começou a vir toda noite, mas de forma diferente, menos parasitária e mais simbiótica, como parceira em vez de predadora. E minha saúde começou a estabilizar. Parei de perder peso, as olheiras diminuíram, consegui voltar a trabalhar. Mas o preço foi alto. Ela nunca mais foi embora. Toda noite ela vem, e toda noite eu a recebo. E agora, quando olho no espelho, às vezes vejo o reflexo dela atrás de mim, sorrindo. E sei que estou preso nesse acordo para sempre. Ela me possui de forma que não consigo mais desfazer. Tentei namorar outras mulheres, mas ela fica com ciúmes e as assusta em sonhos até elas fugirem. Minha vida sexual e afetiva pertencem completamente a ela agora. E vivo sabendo que entreguei minha autonomia para a entidade que não entendo, que pode ser demônio, ou espírito, ou projeção do meu próprio desejo doentio, mas que me controla completamente. Ainda moro sozinho, ainda trabalho na montadora, mas não sou mais realmente humano livre. Sou propriedade dela, homem marcado por súcubo que aceitou seu domínio para sobreviver. E toda noite, quando vou dormir, sei que ela vai estar lá, vestido vermelho, sorriso sedutor, me esperando como sempre esperou, como sempre vai esperar, parceira eterna que nunca me deixará ir. Antes da segunda história, rapidinho. Se você tem uma história sobre entidades espirituais, obsessores, sonhos estranhos, presença invisível, manda. Sua história pode ser a próxima aqui no canal. E prepara porque a próxima é sobre ver sombras grudadas nas pessoas desde criança. Segundo relato. Eu tinha 7 anos quando vi pela primeira vez. Estava no supermercado com minha mãe fazendo compras num sábado à tarde. E tinha uma mulher na fila do caixa na nossa frente. Senhora de uns 60 anos comprando frutas e pão. E atrás dela, colada nas costas dela de forma impossível, havia uma sombra humanoide escura que não projetava no chão, mas sim, ficava grudada no corpo dela como segunda pele. E a sombra tinha feições vagamente definidas, rosto comprido e magro, olhos fundos brilhando, levemente, e mãos longas com dedos que se enroscavam ao redor dos ombros da mulher como abraço possessivo. Perguntei para minha mãe em voz alta por que aquela mulher tem alguém preto grudado nela. E minha mãe olhou, não viu nada, obviamente, e disse: "Que história é essa? Não tem ninguém, para de inventar coisa." Mas eu via claramente, a sombra estava ali, e ela me olhou. Aqueles olhos brilhantes se fixaram em mim por segundos, e então virou de volta para a mulher que carregava, sugando algo invisível das costas dela, enquanto ela pagava as compras sem perceber nada. Naquela noite, contei para o meu pai sobre o que tinha visto, e ele ficou sério de um jeito que não esperava. Me levou para o quarto dele e fechou a porta, e perguntou se eu via essas coisas com frequência, e admiti que sim, que via sombras grudadas em algumas pessoas, na rua, na escola, em qualquer lugar. Nem todo mundo tinha, mas bastante gente tinha. E quanto mais escura e definida a sombra, mais doente ou triste a pessoa parecia estar. Meu pai respirou fundo e contou que quando era criança ele também via, que vinha de família com histórias de vidência e mediunidade. Minha avó via espíritos, meu bisavô curava com ervas e oração, e que eu provavelmente tinha herdado algum tipo de percepção espiritual. E ele explicou que as sombras que eu via eram provavelmente obsessores, espíritos desencarnados ou energias negativas que se grudavam em pessoas vivas e drenavam elas, causavam depressão, doença, azar, vício, e que era importante eu não falar sobre isso para ninguém fora da família, porque as pessoas não iam entender.
Durante toda a infância e adolescência, eu via as sombras regularmente. Aprendi a identificar padrões. Pessoas com vícios geralmente tinham sombras mais densas e agressivas. Alcoólatras tinham sombras que cheiravam forte. Mesmo eu não devendo conseguir sentir cheiro de coisa espiritual. Pessoas deprimidas tinham sombras que pareciam sugar luz ao redor, deixando a área em volta delas mais escura. E pessoas doentes tinham sombras que se concentravam na parte do corpo afetada, como no peito de alguém com problema cardíaco ou na cabeça de alguém com tumor cerebral. O pior era ver em pessoas próximas. Quando tinha 12 anos, minha tia Márcia começou a ter sombra muito escura e específica, grudada nela, concentrada na barriga. E 3 meses depois descobrimos que ela tinha câncer de ovário avançado. E eu sabia. Eu tinha visto a sombra crescendo, se espalhando. Mas não podia ter falado nada porque, como criança de 12 anos, eu explicaria que sabia que ela estava doente porque via sombra espiritual nela. Ninguém acreditaria e me acharia um perturbado. Na adolescência, tentei ignorar, usar óculos escuros sempre que possível para não ver direito, evitar olhar diretamente para as pessoas. Mas não adiantava muito. A percepção não era exatamente visual no sentido normal. Era mais como sentir presença pesada ao redor de certas pessoas. E quando olhava, conseguia ver a forma da sombra. E aos 16 anos, tive primeiro episódio realmente assustador. Vi sombra extremamente densa e definida grudada num colega de escola chamado Pedro. A sombra cobria ele, quase completamente. Tinha formato humanoide adulto muito maior que Pedro, e os olhos da sombra eram vermelhos brilhantes e me encaravam com hostilidade clara quando eu olhava. Pedro era garoto quieto, meio isolado, sem muitos amigos, e nas semanas seguintes ele começou a faltar aula, e um dia descobrimos que ele tinha tentado suicídio tomando overdose de remédio da mãe. Sobreviveu, mas foi internado em clínica psiquiátrica, e eu me senti culpado por não ter feito nada, por ter visto aquela sombra horrível consumindo ele e não ter avisado ninguém. Mas o que eu poderia ter dito? Ei, tem espírito maligno grudado no Pedro que vai fazer ele tentar se matar. Iam me internar junto com ele. Aos 18 anos, tentei pesquisar mais a fundo. Li sobre espiritismo kardecista, umbanda, candomblé, diferentes tradições que reconheciam a existência de obsessores espirituais. E tudo que li confirmava o que eu via. Obsessores eram espíritos desencarnados que, por várias razões, se grudavam em pessoas vivas, geralmente por vingança, inveja, vício compartilhado, ou simplesmente porque eram espíritos doentes que precisavam sugar energia de vivos para se manter, e quanto mais tempo ficavam grudados, mais difícil era remover e mais dano causavam. Fui em centro espírita em Belo Horizonte, onde morava. Conversei com médium experiente sobre minha capacidade, e ela disse que eu era clarividente, que conseguia ver plano espiritual sobreposto ao físico, e que isso era dom, mas também fardo, porque ver sofrimento espiritual das pessoas, sem poder ajudar, era tortura. Ela ofereceu-me ensinar a desenvolver mediunidade completa para poder trabalhar, ajudando a desobsessar pessoas. Mas eu tinha medo. Não queria mergulhar mais fundo nisso. Queria vida. Normal. Fui para a faculdade estudar administração, tentando ter vida comum. Mas a capacidade não desapareceu. E quanto mais velho ficava, mais detalhes conseguia ver. Não era só presença de sombra, mas também comportamento dela. Via sombras sussurrando no ouvido das pessoas coisas que obviamente não eram ouvidas conscientemente, mas que afetavam o humor. Via sombras empurrando pessoas para decisões ruins, influenciando escolhas. E percebi que muita coisa que atribuímos a livre-arbítrio talvez seja manipulação de obsessores que ninguém vê.
O mais perturbador foi quando comecei a ver sombras em lugares específicos, não grudadas em pessoas, mas fixas em locais. Tinha um bar perto da faculdade que tinha sombra enorme pairando no teto, e todo mundo que ficava muito tempo naquele bar saía com pequena sombra grudada neles, como se o bar fosse ponto de infecção espiritual. E semanas depois, aquele bar fechou, porque 2 clientes brigaram, e um esfaqueou o outro até a morte. E eu me perguntei se a sombra no teto tinha algo a ver com a violência do lugar. Aos 23 anos, conheci Clara, moça linda que trabalhava na mesma empresa que eu. Começamos a namorar e por 6 meses foi relacionamento maravilhoso. Ela não tinha sombra nenhuma grudada nela, e isso era raro e refrescante. Mas então, ela apresentou a família, e quando conheci o pai dela, seu Osvaldo, vi que ele tinha sombra extremamente pesada e antiga grudada nele. Sombra que parecia ter formato feminino, e olhava para Clara com possessividade doentia. Nas semanas seguintes, Clara começou a mudar. Ficou mais nervosa, ansiosa, começou a ter pesadelos, e quando olhava para ela via que pequena sombra tinha começado a se formar nas costas dela, emanando do pai como se tivesse transferido parte do obsessor dele para ela. E tentei alertar de forma vaga. Disse que achava que família dela tinha energia negativa, que deveríamos nos afastar um pouco. Mas ela ficou ofendida e disse que eu estava sendo desrespeitoso com a família dela. 3 meses depois, descobri que o pai dela tinha histórico de abuso com a mãe e que Clara estava revivendo o trauma de infância que tinha suprimido. A sombra que vi crescendo nela era reflexo da influência tóxica do pai, que nunca tinha sido resolvida. Ela entrou em terapia e eventualmente cortou contato com o pai. E a sombra nela começou a diminuir gradualmente, mas nosso relacionamento não sobreviveu ao estresse. Aos 25 anos, finalmente aceitei que não podia mais ignorar. Voltei no centro espírita e comecei a desenvolver mediunidade propriamente. Aprendi a não só ver, mas também comunicar com espíritos, fazer passes energéticos para ajudar a desgrudar obsessores. E foi libertador e exaustivo ao mesmo tempo, porque agora eu via e tinha a responsabilidade de tentar ajudar. Trabalho voluntário no centro 2 vezes por semana. Recebo pessoas que chegam com sombras grudadas. Alguns casos são simples, obsessores fracos que saem fácil com oração e passe. Mas outros são extremamente difíceis. Obsessores antigos enraizados há anos ou décadas que lutam violentamente para não soltar a vítima. E nesses casos preciso de ajuda de médiuns mais experientes, e processo pode levar meses. Vi casos horríveis. Homem de 40 anos que chegou com sombra, que descobri ser espírito do pai dele que tinha morrido alcoólatra, e agora forçava o filho a beber também. Obsessor grudado há 8 anos desde a morte do pai. Filho tinha perdido o emprego, família, saúde, e demorou 6 meses de trabalho espiritual intenso para conseguir desgrudar. E quando finalmente saiu, o homem chorou de alívio, dizendo que pela primeira vez em anos sentia cabeça limpa. Vi mulher de 32 anos que chegou com 3 sombras diferentes, grudadas nela simultaneamente, cada uma vinda de ex-namorado que tinha feito trabalho espiritual para prender ela. Magia negra encomendada em terreiro de Quimbanda. E as sombras brigavam entre si pela atenção dela enquanto drenavam energia vital. Ela estava definhando 28 quilos de peso, sem conseguir comer ou dormir, e levamos 3 meses para limpar ela completamente. Vi adolescente de 15 anos que tinha sombra grudada desde criança. Espírito de criança também que tinha morrido afogada e se apegou à menina porque eram da mesma idade quando morreu. Não era obsessor maligno, mas mesmo assim prejudicial, porque sugava energia inconscientemente.
E quando conseguimos fazer a criança espiritual entender que precisava ir para a luz e parar de se agarrar na menina viva, a adolescente melhorou dramaticamente. Notas na escola subiram. Humor mudou. Começou a ter vida social normal. Mas nem sempre conseguimos ajudar. Teve homem de 50 e poucos anos que chegou com sombra tão enraizada que tinha praticamente se fundido com ele. Décadas de simbiose doentia, obsessor e obsidiado quase virando um só. E quando tentamos separar o homem, teve crise tão violenta que precisou ser hospitalizado. E ele decidiu não voltar para o tratamento. Preferiu viver com a sombra do que enfrentar a dor da separação. E percebi algo perturbador ao longo dos anos fazendo esse trabalho. Quase todo mundo tem algum grau de influência espiritual negativa. Pode não ser sombra completa, mas é raro encontrar alguém totalmente limpo. E isso explicava tanto sobre comportamento humano, sobre por que pessoas fazem coisas destrutivas contra próprio interesse, por que vícios são tão difíceis de largar, por que certos padrões se repetem em famílias por gerações. Muito disso é influência de obsessores que se passam de pessoa para pessoa, de pai para filho, de parceiro para parceiro. Hoje, com 31 anos, vivo com esse dom, que é também maldição. Olho para a multidão na rua e vejo floresta de sombras, algumas pequenas e transparentes, outras enormes e densas. E sei que estou vendo sofrimento invisível, que a maioria nunca vai perceber. E tento ajudar o máximo que posso no centro espírita, mas é gota no oceano. Milhares de pessoas só em Belo Horizonte carregando obsessores que nunca vão buscar ajuda, porque nem sabem que estão sendo influenciadas. O pior é quando vejo sombra em alguém que amo e não posso simplesmente chegar e falar, você tem obsessor. Porque se a pessoa não acredita, ela vai me achar louco e se afastar. Então fico observando impotente enquanto a sombra cresce e causa dano, torcendo para que a pessoa eventualmente busque ajuda por conta própria. E tem dias que gostaria de não ver, gostaria de ser cego para plano espiritual e viver em ignorância feliz como a maioria das pessoas. Mas não tenho escolha. Nasci com essa percepção e agora que desenvolvi completamente não há volta. Continuo vendo, continuo ajudando quando posso, continuo carregando o peso de saber que mundo invisível é tão real quanto visível e muito mais perigoso, porque ataca sem que vítima perceba. Se você está lendo isso e sente que algo te puxa para baixo constantemente, se tem pensamentos negativos recorrentes que não parecem seus, se tem vícios que não consegue largar mesmo querendo muito, se sente peso nas costas, literal ou figurativo, considere que talvez tenha obsessor grudado em você. Procure centro espírita sério, terreiro de umbanda respeitável. Faça limpeza espiritual, porque essas coisas são reais. Eu vejo todo dia e podem ser removidas se você buscar ajuda certa. E se um dia você estiver andando na rua e ver criança ou jovem olhando para você com expressão estranha, prestando atenção demais, talvez essa pessoa seja como eu. Talvez ela esteja vendo a sombra que você não vê grudada em você. E se isso acontecer, não ignore, investigue, porque quanto mais cedo tratar, mais fácil é se livrar. Obsessores crescem com o tempo e enraizam fundo. Quanto mais esperar, pior fica. Vivo agora sabendo que realidade tem camadas invisíveis povoadas por entidades que se alimentam de sofrimento humano. E que meu papel é fazer ponte entre mundos tentando libertar quem consigo libertar. Sabendo que nunca vou conseguir salvar todos, mas fazendo o possível com o dom que não pedi, mas recebi. E aí, assombrosos, 2 histórias. Parasitas sexuais que drenam através de sonhos. Parasitas espirituais que grudam invisíveis. Se valeu a pena esses 27 minutos, deixa aquele like,
Se inscreve se ainda não é inscrito. Ativa as notificações. Me conta. Você prefere ser drenado por súcubo ou ter obsessor grudado? Qual é pior? E se você sente peso constante, pensamentos que não parecem seus, procura ajuda espiritual. Vamos conversar nos comentários. Um abraço e cuidado com o que te drena. Até o próximo vídeo.